Olá a todos e bem-vindos a mais um Geografia em Pauta. A gente volta a nossa atenção para a guerra na Ucrânia. E como a gente sabe, infelizmente, parece que ainda estamos longe de um fim. É verdade, essa escalada do conflito é realmente preocupante. É preocupante a gente ver as últimas notícias e a gente se depara com um cenário bem complexo. Bastante complexo. E para a gente entender melhor tudo o que está acontecendo, a gente separou aqui 2 artigos que trazem informações importantes. Um sobre os ataques russos, a infraestrutura energética da Ucrânia, e outro sobre a autorização do Biden para os ucranianos utilizarem mísseis de longo alcance. Que, aliás, esses mísseis, se forem utilizados de fato, vão marcar uma mudança, e tanto na postura do EUA, né? É uma grande mudança. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu acho que é importante a gente entender a dimensão dessa ofensiva russa, né? O que a gente pode destacar? Bom, de acordo com as informações que a gente tem, foram utilizados cerca de 120 mísseis e 90 drones. Nesse ataque massivo, mirando pontos estratégicos da Ucrânia, o foco principal foram as usinas termoelétricas, visando prejudicar o fornecimento de energia, principalmente agora com a chegada do inverno. Exatamente. Além disso, instalações militares e de defesa também foram atingidas. Imagina o impacto disso na vida dos ucranianos, né? A gente lembra que no inverno passado eles já enfrentaram condições terríveis com a falta de energia, né? E agora, com essa nova ofensiva, a situação se agrava ainda mais. Sem dúvida, os relatos apontam para um número crescente de vítimas civis apagões em diversas regiões e um clima de medo e incerteza generalizado. A Ucrânia, por sua vez, pede ajuda internacional para reforçar sua defesa aérea e tentar conter esses ataques. E é que entra a polêmica decisão do EUA de autorizar a Ucrânia a usar os mísseis Ataque-MS, que tem um alcance de até 300 km, suficiente para atingir o território russo. Exatamente. Essa é uma decisão que quebra um tabu. Porque até então os EUA, eles evitavam fornecer armas que pudessem atingir diretamente a Rússia. A justificativa, é claro, é de que a Ucrânia precisa se defender. Claro. Mas o risco de uma escalada do conflito é enorme. E é o que a gente pode esperar da Rússia, né? Pois é. Diante dessa nova ameaça, o Putin já se pronunciou sobre o assunto. Sim, ele já afirmou que considera a utilização desses mísseis um ato de agressão e prometeu retaliação caso isso aconteça. Inclusive, ele ratificou um pacto com a Coreia do Norte, que prevê assistência militar mútua, o que nos leva a outro ponto importante do nosso mergulho de hoje. É verdade, a Coreia do Norte também entrou nesse cenário, né? Enviando tropas para lutar ao lado da Rússia. Como é que essa aliança impacta o conflito? A estimativa é de que entre 10 e 12 mil soldados norte-coreanos estejam sendo treinados em bases militares russas. Essa aliança, além de fortalecer o apoio militar à Rússia, tem um peso geopolítico enorme. Sinaliza um fortalecimento da aliança entre esses países e aumenta a tensão nas relações internacionais. E como a Coreia do Sul está reagindo a essa aproximação entre Rússia e Coreia do Norte? A Coreia do Sul está em alerta máximo. O envio de tropas norte-coreanas para a Rússia é visto com grande preocupação e já existem discussões sobre o envio de armas para a Ucrânia como forma de resposta à escalada do conflito. A situação na Península Coreana, que já era tensa, se torna ainda mais delicada com essa nova... Realmente, essa situação é bastante complexa. Bastante. Com diversos atores e interesses em jogo. Mas antes da gente analisar os possíveis desdobramentos dessa nova fase do conflito, vamos fazer uma pausa para respirar e a gente volta já com informações. Retomando a nossa conversa, a autorização do uso dos mísseis de longo alcance pelos EUA representa uma mudança significativa na dinâmica do conflito, né? Até então, Biden mantinha uma postura mais cautelosa, evitando acirrar os ânimos com a Rússia. É verdade. Essa mudança de postura levanta algumas questões importantes, né? Quais seriam as motivações por trás dessa decisão? Seria apenas uma resposta aos ataques russos à infraestrutura ucraniana, ou haveria outros fatores como pressões políticas internas influenciando essa mudança? É difícil dizer com certeza, mas a conjuntura política nos EUA certamente tem um papel importante nessa decisão. A vitória do Trump nas eleições americanas, com sua postura mais agressiva em relação à guerra, pode ter pressionado Biden a adotar uma linha mais dura. E quais as possíveis consequências dessa mudança de postura americana? Podemos esperar uma retaliação por parte da Rússia? Olha, a Rússia já deixou claro que não vai ficar parada, né? Diante dessa ameaça, o Putin inclusive mencionou a possibilidade de realizar novos testes nucleares como uma forma de demonstração de força. Além disso, a gente pode prever um aumento no apoio a grupos rebeldes em outras partes, intensificação da propaganda anti-Ocidente. Claro, ataques cibernéticos em grande escala. Falando em escala global, como essa escalada do conflito impacta o cenário geopolítico, qual o papel da China nesse xadrez? A China tem se mantido até o momento em uma posição de neutralidade, buscando preservar seus interesses tanto com a Rússia, mas essa posição se torna cada vez mais difícil de sustentar à medida que o conflito se intensifica. A China precisa se posicionar de forma estratégica, evitando atritos que possam prejudicar suas relações internacionais
e sua economia. E falando em economia, como a guerra na Ucrânia tem impactado a global. Os efeitos da guerra já tidos em diversas partes do mundo, com a alta da inflação, a crise energética e a escassez de alimentos. A Ucrânia é um importante produtor de grãos e o bloqueio dos portos ucranianos pela Rússia tem afetado o fornecimento de países que dependem dessas importações. Realmente as consequências dessa guerra vão muito além do campo de batalha e o que podemos esperar para o futuro. É possível a gente vislumbrar um fim para esse conflito? Olha, prever o futuro é sempre um exercício arriscado, né? Mas o cenário atual nos mostra um conflito cada vez mais complexo e com potencial para se espalhar para outras regiões. A comunidade internacional precisa agir de forma rápida e decisiva para encontrar uma solução pacífica e evitar uma catástrofe em escala global. E que papel o Brasil pode desempenhar nesse cenário? A gente deve se posicionar de forma mais ativa, buscar uma posição de mediador ou manter neutralidade? Essa é uma questão importante que precisa ser debatida com seriedade. O Brasil, como um país com grande influência na geopolítica global, tem o potencial de contribuir para a busca por uma solução pacífica para o conflito. No entanto, a escolha da melhor estratégia exige uma análise cuidadosa dos riscos e benefícios de cada opção. E para finalizar nosso mergulho de hoje, eu queria destacar a importância da gente se manter informado sobre os acontecimentos globais e buscar diferentes perspectivas sobre os fatos. A desinformação é uma arma poderosa e cabe a cada um de nós buscar fontes confiáveis e analisar criticamente as informações que a gente recebe. Concordo plenamente, a informação de qualidade é fundamental para a gente formar as nossas próprias opiniões e participar ativamente do debate sobre os rumos do nosso mundo. E nesse sentido, Geografia em Pauta se coloca como um espaço para a gente aprofundar o conhecimento sobre os grandes temas da atualidade. É nesse contexto de busca por informação e a gente entender o cenário global, né? Que você, nosso ouvinte, também tem um papel fundamental observar os desdobramentos dessa guerra, buscar diferentes fontes de informação, analisar os fatos com criticidade. Tudo isso contribui para uma compreensão mais completa e profunda do que está em jogo. Com certeza, a gente não pode esquecer do impacto humano dessa guerra. São milhões de ucranianos deslocados, famílias separadas, vidas perdidas, um país inteiro devastado pela violência. É importante a gente lembrar que por trás das estatísticas e dos mapas existem histórias de pessoas reais que sofrem as consequências diretas desse conflito. Exatamente. Essa dimensão humana muitas vezes se perde no meio das discussões geopolíticas e estratégicas. É fundamental a gente manter a empatia e a solidariedade com o povo ucraniano que enfrenta uma situação dramática e precisa de apoio internacional. E nesse sentido, a comunidade internacional precisa se unir para encontrar uma solução pacífica para esse conflito. O diálogo e a diplomacia são as únicas armas que podem realmente garantir um futuro de paz e segurança para todos. Concordo plenamente. É preciso buscar alternativas ao confronto militar, investir em canais de comunicação e negociação e trabalhar para a construção de um mundo onde a paz seja a... E para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, eu queria deixar uma reflexão para você, nosso ouvinte, diante de todo esse cenário, qual você acredita que seja o papel do Brasil nesse conflito? A gente deve assumir uma postura mais ativa, buscar uma posição de mediador. Ou a neutralidade seria a melhor opção? Compartilhe as suas reflexões com a gente nas redes sociais do Geografia em Pauta. A sua opinião é muito importante para a gente. E lembre-se, a busca por conhecimento e a participação cidadã são ferramentas essenciais para a construção de um mundo mais justo e pacífico. A gente se encontra no próximo Geografia em Pauta com mais análises e informações sobre os grandes temas da atualidade. Até a próxima.